Prova oral para o cargo de promotor de justiça do Estado de Minas Gerais. Eu sou o Gabriel Gomes, professor de Direito Constitucional, e neste vídeo eu quero comentar com vocês as questões cobradas no dia 4, que envolvem o tema controle de constitucionalidade. Vejamos, pois, então, quais foram as indagações feitas aos candidatos. Questão número 1. Há normas constitucionais inconstitucionais? Ou seja, o examinador quis saber do candidato se é possível que as normas da Constituição sejam, então, inconstitucionais. A resposta é sim, a resposta é afirmativa, meus amigos. É possível, plenamente possível, que as normas da Constituição sejam declaradas inconstitucionais, inclusive, né? Gabriel, como assim? Como é possível isso acontecer? Meus caros, as normas da Constituição que podem ser inconstitucionais são aquelas normas resultantes, fruto da vontade do poder constituinte derivado reformador. São aquelas normas que foram plasmadas no texto por força, então, de emenda constitucional. Aquelas normas que foram introduzidas depois na Constituição, né? Ou seja, após a sua promulgação, após a promulgação do texto originário. Agora, é bem verdade que as normas originárias da Constituição, estas sim, não podem ser inconstitucionais, mesmo porque elas são fruto da manifestação do poder constituinte originário. E é importante notar, é importante relembrar aqui que o poder constituinte originário é inicial, incondicionado, é ilimitado, de modo que as regras por ele forjadas não podem ser consideradas inconstitucionais, apenas aquelas decorrentes da manifestação do poder constituinte derivado reformador, ou seja, por força de emenda constitucional. E aí, na sequência, na mesma questão, foi feita ainda uma outra indagação, qual seja, a emenda constitucional pode ser objeto do controle de constitucionalidade? Pessoal, também é plenamente possível. Veja bem, quando se fala em controle de constitucionalidade, o que se quer verificar em última análise é se alguma lei infraconstitucional é ou não compatível com o texto da Constituição. É formalmente e também substancialmente compatível com as regras constitucionais, com um bloco de constitucionalidade, não é mesmo? E aí, obviamente, se houver uma relação de incompatibilidade, nós teremos como consequência do controle a declaração de nulidade do ato normativo. Ao passo em que, se houver aí harmonia, né, entre a lei infraconstitucional e as regras do bloco de constitucionalidade, nós teremos a declaração de constitucionalidade, já que são regras compatíveis formal e materialmente falando. Maravilha! Então, é perfeitamente possível, gente, que as emendas constitucionais, elas figurem aqui como objeto do controle de constitucionalidade. Bom, quando se fala em controle, é importante que todos nós saibamos que existem duas figuras muito importantes, né? É a figura do parâmetro, do ponto de partida, daquilo que se leva em consideração para fazer o controle de constitucionalidade. E a figura também do objeto, ou seja, é aquilo que será confrontado com o texto da Constituição. De sorte que aquelas normas constitucionais provenientes de emenda constitucional, elas podem perfeitamente figurar na posição de objeto e, em razão disso, serem confrontadas com as normas originárias da Constituição. E é até mesmo possível que elas sejam, em razão disso, declaradas inconstitucionais. É um tanto quanto estranho, mas é plenamente possível que isso aconteça. Bacana! Questão número 2 também, né? Nesta mesma linha, cobrando-se aqui controle de constitucionalidade. Na questão 2, perguntou-se o seguinte: na sua opinião, dentre os modelos de controle de constitucionalidade que temos no Brasil, qual seria o mais democrático e por quê? Gente, vale dizer que no Brasil nós temos aí duas modalidades, duas espécies de controle de constitucionalidade. Nós temos aí o controle do tipo concentrado, tá? Que é aquele feito pelo Supremo Tribunal Federal e pelos tribunais de justiça. Somente esses dois tribunais, pessoal, o STF e os tribunais de justiça estaduais, é quem fazem o controle do tipo concentrado de constitucionalidade.
E nesta modalidade de controle é importantíssimo que todos nós saibamos. As decisões prolatadas, elas têm força vinculante. Elas têm caráter erga omnes e força vinculante. De modo então que, por exemplo, quando o Supremo declara alguma lei inconstitucional, é claro que a sua decisão vai alcançar a todas as pessoas e todas as situações, porventura, alcançadas por aquela lei declarada inconstitucional. Então, notem que os efeitos da decisão que declara uma lei inconstitucional, quando ela é proveniente, especialmente do STF, ela tem um amplo efeito, justamente porque aqui aplica-se o efeito erga omnes e também o efeito do tipo vinculante. Pois bem, isso é próprio do controle concentrado de constitucionalidade. Neste controle é importante ainda acrescentar: a inconstitucionalidade, meus amigos, é a questão principal. Tanto é verdade que ele também é chamado de controle principal, de controle por ação. Quando se vale, então, do controle concentrado, quando algum legitimado propõe uma das ações deste controle chamado concentrado, por ação ou principal, o que se quer ali, prefacialmente falando, preponderantemente, é a declaração da inconstitucionalidade de algum ato normativo, de alguma lei ou algum ato normativo. Pois bem, é a questão principal. Agora, não podemos confundir o controle concentrado com o controle denominado difuso de constitucionalidade, porque este último, esta segunda modalidade que eu quero aqui comentar com vocês, é aquele controle que pode ser realizado por qualquer juiz ou tribunal brasileiro. Perceba que qualquer juiz, qualquer tribunal pode realizar o controle do tipo difuso de constitucionalidade. Este controle acontece em casos concretos, em situações particulares, de tal maneira que, notem, a inconstitucionalidade não é a questão principal. A inconstitucionalidade no controle difuso, ela se dá de forma incidental. Ou seja, eu vou até o Poder Judiciário postular algum bem da vida, usando aqui a linguagem da teoria geral do processo, eu vou postular algum bem da vida, alguma vantagem, alguma posição jurídica de vantagem, e eu venho então argumentando, com base no meu pedido, argumentando que determinada lei ou ato normativo é inconstitucional. Por exemplo, eu vou ao judiciário reivindicar aí uma reintegração a algum cargo público, eu vou reivindicar alguma vantagem que me é devida por ocasião de eu ser servidor público, e eu argumento que a negativa da vantagem, por exemplo, ela está baseada em uma lei manifestamente inconstitucional. Veja que eu fui ao judiciário não postular a declaração de inconstitucionalidade. Eu fui, na verdade, pedir um bem da vida. Esta é a minha postulação. Agora, esta postulação está amparada, está alicerçada na declaração de inconstitucionalidade da lei. E eu insisto, meus amigos, esta declaração de inconstitucionalidade no controle difuso pode se dar por qualquer juiz ou tribunal brasileiro, seja da justiça comum, seja da justiça especializada, juízo de primeiro grau, de segundo grau, não importa. Aqui a competência ela é ampla. E percebamos, qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer jurisdicionado pode, então, levar a efeito a realização do controle difuso de constitucionalidade. Bom, com base nesses argumentos, então, me parece que o controle difuso é, de fato, o mais democrático deles, pensando, por exemplo, no acesso, já que qualquer pessoa pode bater, então, às portas do judiciário e, em alguma situação concreta, acabar aí levando a acontecer a realização de um controle de constitucionalidade do tipo difuso. Agora, não podemos esquecer que, de regra, ordinariamente falando, as decisões em que se declara a inconstitucionalidade no controle difuso, elas são decisões apenas interpartes, de modo que o alcance delas é extremamente restrito, inclusive comparando
com os efeitos da decisão prolatada em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Então, nesse aspecto, poderíamos até concluir que a decisão no controle concentrado ela é realmente mais ampla e vai abarcar mais pessoas do que a decisão prolatada no controle difuso, que vai se dar apenas na situação concreta, na situação processual específica envolvendo as partes do processo. Mas, se você tiver como base o acesso à possibilidade de algum jurisdicionado provocar a realização do controle de constitucionalidade, realmente o difuso ele ressoa muito mais democrático do que o controle do tipo concentrado. Quero apenas deixar uma observação final para vocês. Hoje discute-se bastante, os efeitos da decisão prolatada no controle difuso. Hoje fala-se muito no chamado efeito expansivo das decisões prolatadas pelo próprio STF no controle difuso de constitucionalidade. De modo que algumas decisões da Suprema Corte em controle difuso acabam tendo aí praticamente o mesmo alcance do que as decisões do controle concentrado. Mas isso fica para ser analisado em um vídeo oportuno, dada a complexidade da matéria. Beleza! Na questão de número 3, envolvendo também controle, se perguntou o seguinte aos candidatos: em qual Constituição o Brasil adotou o controle concentrado de constitucionalidade? Olha só, pessoal, o controle concentrado ele surgiu inicialmente na Constituição da República de 1934, já que foi justamente nesta Constituição que foi concebida a chamada ação direta de inconstitucionalidade do tipo interventiva. Você sabe muito bem, até porque esta ação existe até os dias de hoje, ela está prevista expressamente na atual Constituição. Esta ação, a ADI interventiva, é aquela que pode ser proposta pelo Procurador-Geral da República. E a finalidade precípua dela é justamente tutelar os princípios constitucionais sensíveis, aqueles que se encontram no artigo 34, inciso 7º da Constituição. Então, por conta de a ADI interventiva ter sido instituída na Constituição de 1934, entende-se que foi aí o marco inicial do controle concentrado de constitucionalidade no Brasil. Mas vale consignar ainda que foi apenas com a emenda constitucional número 18 de 1965, ou seja, uma emenda à Constituição de 1946, que o controle concentrado teve aí uma certa pujança. Porque foi com essa emenda 18 de 65 que se criou a chamada ação direta de inconstitucionalidade do tipo genérica. Naquela oportunidade designada de representação de inconstitucionalidade. De modo que o controle concentrado, tal como compreendido nos dias atuais, ele teve de fato o seu apogeu mesmo no Brasil, foi com esta emenda 18 de 1965. Portanto, meus amigos, superamos essas 3 questõezinhas que envolvem controle de constitucionalidade. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!